Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, react_do_lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas, e bora pra mais um react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um vídeo do nosso querido Guto do canal Cronosfera. One Piece sempre foi bom, e eu posso provar. Eu acho que, assim... Não que a parte da comunidade não gostava de One Piece, mas eu acho que a internet ela foi muito importante para que o público tivesse um contato mais próximo com One Piece. Porque, querendo ou não, o One Piece que era mostrado no SBT era aquela porra daquela versão da 4Kids lá. Então era uma versão censurada, uma versão com dublagem estranha. Então acho que depois o público foi assimilando melhor, foi entendendo melhor o universo de One Piece também. E aí eu acho que a comunidade abraçou One Piece de uma maneira melhor. Então, bora conferir o que o nosso querido Guto preparou. Lembrando, se você já é inscrito no canal, por favor, deixa aquele likezão insano. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Inscreva-se, ative todas as notificações e receba vídeo todos os dias. Beleza? Então, go! Preparada, senhoritas e senhoritos? Então bora conferir. One Piece sempre foi bom. E eu posso provar. Quando alguém começa a assistir One Piece, é muito comum a gente ouvir que o Arlong Park foi um ponto divisor de águas. Ou até mesmo que a luta do Zoro contra o Mihawk também foi muito boa. Fez com que a pessoa começasse a realmente gostar da história. Mas existe um momento que aconteceu um pouco antes disso, que é simplesmente um dos momentos mais desvalorizados de One Piece, mas ainda assim tem uma carga dramática gigantesca. Qual será que é? Antes disso? Sanji? Sop? E pensando bem, eu acho que a trajetória de assistir One Piece começa meio que parecido pra todo mundo, né? Muita gente fala ali, não, isso aqui é bom, isso aqui você vai gostar, e você fica ali tendo uma certa resistência no começo. Imagina que é um caminho longo, um caminho demorado. Mas cheguei lá! E pensando se começa ou não, mas quando você inicia, não quer parar mais. Isso é basicamente o caminho do aprendizado, o caminho do conhecimento. Por isso estamos começando aqui mais um Momento Alura. Não! Não quero saber! Sobre a área de tecnologia. E muita gente tem interesse, muita gente trabalha na área, muita gente quer saber mais, mas tem essa barreira inicial. Eu não sei exatamente por onde você consegue chegar a novos e lindos mares. Consigo. Link na descrição. Que tem desconto para fazer essa matrícula. Então venha conosco nessa jornada. Sim, senhor. Hoje a gente vai falar sobre a introdução do personagem do Sanji ao grupo do Chapéu de Palha. Do Sanji. E, sinceramente, quanto mais eu vejo, mais ela fica interessante e mais eu gosto do começo de One Piece. Paraty. E o interessante é que a apresentação do Sanji vem em 3 partes para se completar. A primeira delas começa quando vemos o navio-restaurante Baratie. Nesse momento, somos apresentados ali ao tenente da marinha, Fullbody. Fullbody está chegando no restaurante, trazendo ali uma moça que ele quer levar para jantar e ele quer impressioná-la. Baratie é um restaurante que se mostra ali bastante chique, um tanto sofisticado, tanto que esse homem, né, levou nesse restaurante por ser muito bom e ser um destaque gastronômico. E é interessante esse momento aqui. O Fullbody é um cara que é bem visto ali por toda a galera da região, todo mundo que tá dentro do navio tá vendo ele e tem uma certa admiração. Afinal de contas, ele tem uma patente relativamente alta ali dentro da marinha e já prendeu vários piratas, já fez muitas coisas. E é nesse momento que a personalidade desse sujeito é mostrada. Ele tá ali tentando se gabar enquanto pediu um vinho e tá tentando adivinhar qual vinho era aquele. Mas o garçom, que na verdade não é o garçom, é o chefe assistente Sanji, acaba cortando a gracinha dele meio que pela raiz. Depois de ser ali desmoralizado na frente da moça que tá junto com ele naquele encontro e de todo o restaurante, Fullbody começa a ficar bastante incomodado e tentar ali bolar alguma estratégia pra virar o jogo. Afinal de contas, ele não gosta de estar por baixo de nenhuma situação e isso é completamente inadmissível pra ele. Nisso a gente já viu o Sanji, um cara com bastante estilo, um cara bastante centrado, aquele cara bastante elegante que vai simplesmente ali fazendo essa ponta
de tentar desmoralizar um pouco o cara que se acha demais e que nem é lá tudo isso. Então o Fubari pede uma sopa e nessa sopa ele grita pro garçom Sanji que as coisas estavam erradas, que não era possível que naquele estabelecimento as pessoas serviam insetos dentro de sopa. Filha da puta, né? Que inseto era aquele? Sumimasen, okiaku-san. Wakarimasen? Watashi, konchū ni wa amari kuwashiku nai mono de. E depois de levar mais uma invertida do Sanji, que disse que não era nenhum especialista em insetos, Fubari fica puto, quebra aquela mesa na base do soco e com isso também a sopa é derrubada. Toda a comida foi destruída, todo o esforço que o Sanji aplicou para cozinhar aquela refeição durante muito tempo foi simplesmente por água abaixo. Aku o tori-tori tsukuriageta supu da ze. Nesse momento a gente já tem ali uma frase importante que faz bastante conexão com o passado do Sanji que a gente vai descobrir depois. E ela é... E depois dessa situação, por mais que o Sanji estivesse ali mantendo a pose, sendo o cara mais sério, sendo o cara, né, que tá ali dentro do restaurante, tendo algum tipo de relação com a clientela, ele não se segura. Afinal de contas, a sopa foi destruída e é uma sopa que poderia, né, servir de alimento. Comida foi destruída aqui. Então, nessa situação, o comportamento do Fubari é completamente inaceitável pra ele. Ele quebra a cara do tenente da marinha que fica ali desmoralizado no chão e depois uma outra figura entra em cena. Temos aqui o Gin. O Gin chega todo maltrapilho, todo cansado, todo machucado, depois de atirar em um membro ali da marinha, senta na mesa, todo desajeitado, mete o pezão em cima da mesa e fala que é pro pessoal servir ele. Afinal de contas, aquilo ali é um restaurante. Patty, o outro cozinheiro, vai lá perguntar se ele tem, né, dinheiro pra pagar a refeição, porque afinal de contas ele chegou ali numa situação meio diferente, ele acabou de se livrar da marinha que tava preso, não sei o que lá outro, e aí começa uma confusão. No meio dessa confusão, o Gin fica ali apanhando para aquele cozinheiro pirata, que é extremamente forte também, enquanto o Sanji se encaminha para a cozinha para fazer uma refeição. E esse ponto aqui é interessante e às vezes passa despercebido. A discussão principal nisso aqui não é apenas a questão da fome por si só. Na verdade, ela sobrepõe os outros pontos. A gente tem dois personagens aqui que queriam comer nesse restaurante. O Fubari, que é um cara da elite, um cara refinado, um cara tudo mais. E o Gin, que é um cara que chegou lá, não tem dinheiro pra pagar, tá todo sujo, tecnicamente desrespeitou aquele ambiente, chegou metendo o pé, mandando o pessoal botar comida pra ele. E um deles, o Sanji, resolveu servir. E por que isso? Porque ele entende da situação que o Gin tá passando. E esse aqui é um ponto que às vezes eu não paro pra pensar tanto, mas quando eu fiz uma live recentemente com o Upload, ele perguntou qual foi o momento inicial ali de One Piece que fez você mudar a sua cabeça sobre alguma questão, sobre alguma situação. E eu acho que esse foi o primeiro momento que eu mudei isso. Porque a gente tem novamente uma situação de um cara que chegou desrespeitando o restaurante. O Gin não chegou lá, implorando, pedindo, não. Ele chegou metendo o pé na mesa. É um restaurante de elite, é um restaurante chique, é um restaurante ali, né, que tem sua tradição. Você não chega metendo o pé na mesa do restaurante, mandando o pessoal te servir, não sei o que. Ele chegou sendo muito mal educado e dentre várias outras coisas, né, que ele tinha acabado de matar uma pessoa dentro do restaurante, ele é um bandido que tava foragido, tudo mais. Mas nada disso importa. O Sanji observa essa situação e nada disso importa pra ele. Porque a única coisa que ele consegue enxergar no Gin não é um bandido, alguém passando fome, não é um criminoso, não é um cara que matou alguém, não é um cara que tá não sei o que, é um cara que chegou desrespeitando. Não. É uma pessoa com fome.
E é curioso porque isso vai direto no core do personagem. Sim. E isso é desenvolvido de várias maneiras dentro da obra. Mas a fome especificamente é o ponto que afeta o Sanji. Que todo o restante não importa. Não importa a situação que o cara veio, não importa o que ele fez, não importa o que ele tá fazendo. É uma pessoa com fome. Enquanto do outro lado a gente tem o Fullbody, que normalmente seria um cara exaltado, seria um cara adorado, todo mundo gosta da presença dele. Esse cara não é digno de respeito, porque ele tá desvalorizando as coisas, enquanto um outro, que tem um histórico, pode ter qualquer tipo de histórico, mas é um cara com fome. E é curioso porque a primeira vez que eu vi isso mexeu um pouco com o que eu acreditava, talvez até na época, lá pra 2010, 2011, que é enxergar o ser humano à frente de qualquer outro tipo de coisa. Que bem, é o que o Sanji faz nessa situação, e é o que o One Piece faz na obra inteira. E com isso o Sanji vai lá, faz um prato lindo pro Gin. Um prato cheio ali de frutos do mar, um prato bonito, um prato que seria um prato requintado, um prato caro. E serve para aquele rapaz que estava morrendo de fome, literalmente, naquele momento. E pra fechar esse terceiro ato aqui do Sanji, temos a admissão do Gin. Porque por conta do orgulho dele, de ter apanhado lá dentro, de todo mundo ter dado risada daquela situação. Esse é um ponto importante, porque os civis, a população comum que estava dentro do restaurante, estava rindo e aplaudindo enquanto o Patch batia num cara que tinha fome. Tudo bem que ele chegou, meteu o pé no restaurante, não queria pagar, mas ele estava sendo espancado. E o erro dele, o maior erro, a tristeza que o levou naquele momento, era ser um cara com fome. Brabo. Então, por conta dessa humilhação lá dentro, o Gin não consegue entender a simpatia que o Sanji tá tendo com ele e acha que é apenas uma pena, ele não quer aceitar isso por orgulho. Mas então, vem uma das frases mais lindas de One Piece até os dias de hoje. Que é uma frase que fala muito sobre orgulho, sobre determinações em assuntos específicos, aquele tipo de coisas que você quer seguir. Alguns tipos até mesmo de ideais que podem ser abandonados, porque, novamente, nada dessas coisas importa. Frente à vida, estar vivo é mais importante do que tudo isso. E nisso, o arco do Sanji vai se tornando mais rico, mais recheado de pensamentos e de personalidade. Com essas três partes, a gente já tem o personagem completo aqui. É um cara que não suporta nenhum tipo de relação ruim com comida, nenhum tipo de desperdício. E acima de tudo, é um cara que valoriza a vida. A fome, a vida, tudo que ele puder ajudar nesse ponto, ele vai fazer. Independentemente da situação da pessoa. Independentemente de quem seja. Ratinho. O Sanji com a voz do Sop. Esse é um ponto extremamente importante quando a gente dialoga diretamente com o mundo real e até mesmo acredita que orgulhos, ideais, qualquer tipo de coisa pode ser descartado, porque se você estiver vivo, você vai ter um outro dia, um outro momento, uma outra jornada pra frente para conseguir viver de uma maneira diferente. E eu acho que esse é o ponto do Sanji que às vezes passa despercebido. Ele é um personagem que, acima de tudo, em sua essência, representa o apreço à vida. Representa a gentileza, eu acho. O Sanji, ele tem muito disso. Ele é gentil. Isso é errado hoje em dia, sabe? Gentileza. Brabo. Bom, falando um pouquinho sobre o personagem do Sanji, que é o que foi explorado aqui pelo nosso querido Guto do canal Cronosfera. Na minha humilde opinião, se o lado do Sanji ele fosse mais controlado, eu entendo que tem toda a questão do alívio cômico e tal, mas, por exemplo, na minha opinião, o Sanji de Holy Cake, que foi aquele Sanji mais incisivo, mais firme, mais direto, mais sério, aquele Sanji, pra mim, ele poderia ser o melhor personagem de One Piece disparado. De verdade, tipo, na minha opinião, aquele Sanji é o melhor personagem, tá ligado? Pô, um personagem carismático, ele é gentil na medida certa, ele é gado na medida certa. Tipo, mano, ele é um personagem completo, velho. Só que eu acho que, na minha humilde opinião, nos outros arcos, esse lado gado dele, às vezes é muito exagerado, na minha opinião. Porque, por exemplo, olha que foda, a gente tá na batalha em Wano agora. Eu já estou nos episódios semanais
Jinbe, Luffy e Sanji estavam correndo rumo ao topo de Onigashima para finalmente encontrar o Kaido. E aí no meio disso tudo, o Sanji ele se separa, porque ele ouve o grito de uma mulher pedindo ajuda, e aí era uma armadilha, ele fica lá numa armadilha da Black Maria. Então tipo, meu, é foda isso, mano. Eu particularmente não gosto disso, tá ligado? Eu queria ver o Sanji lá lutando contra o Kaido junto do Zoro e do Luffy, tá ligado? Aí você pode falar, ai, mas depois ele vai lutar contra o King. Foda-se, eu não queria ver ele lutando contra o King, eu queria ver ele lutando contra o Kaido. Então tipo assim, eu particularmente acho que às vezes prejudica isso um pouco no personagem, tá ligado? Esse lado gadão e de ai, nossa, bababá. Eu gosto de ver ele sendo gentil com as mulheres, não gado. Uma coisa é gentileza, outra coisa é gadice. Ele sendo gentil com as mulheres eu acho muito bonito. A forma como ele tratava a própria Pudding, por mais que aconteceu o que aconteceu lá com ela, era bonito a gentileza que ele tinha com ela. Eu particularmente acho o personagem muito bom. Eu só acho que tem um pouco de exagero nessa gadice. Se não tivesse, com certeza ele seria meu personagem predileto, porque eu particularmente gosto muito dele. E eu acho que realmente a construção do personagem foi muito bem feita, né? Teve o início lá atrás, obviamente, dele no barco do Baratier e tal, toda a construção do desenvolvimento do personagem conforme o anime foi andando, mas obviamente a construção maior foi durante Holy Cake, que a gente entendeu todo o passado do personagem, todos os traumas que ele tem relacionado à família Vinsmoke. Então, porra, é um personagem simplesmente incrível que eu particularmente gosto muito, beleza? Então é isso. Lembrando que o segundo link na descrição é o link do nosso querido Cronosfera. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos, beleza? Então é isso. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.